Bom, eu tenho estado aí envolvido em fazer alguns vídeos comentando diversos aspectos de uma discussão aí que tem acontecido na internet a respeito da psicanálise, de ser eficaz, de ser boa, de ser científica, esse tipo de assunto. E aí chegou ao meu conhecimento hoje que o Gregório do Vivier fez um episódio lá do seu programa chamado Greg News e justamente para minha surpresa abordou esse tema. Então vou dar uma olhada aqui no que ele falou e fazer os meus contrapontos ou concordar com ele, se for o caso. Mas falando sério, em 1990, menos de 3% dos americanos tomavam antidepressivo, tá? Em 2022, esse número tinha saltado de 3 para 23%. Então está passando muitos dados aí relacionados à indústria farmacêutica de remédios para transtornos mentais. Vamos ver como é que ele vai fazer esse link aí a hora que entrar no assunto da psicanálise. Porque recentemente foi lançado no Brasil um livro que caiu como uma luva para os interesses da indústria farmacêutica. Pronto, está aí a maneira como ele fez o link. O livro que em um dos seus capítulos, o livro tem 12 capítulos, um deles é destinado a fazer essa discussão aí a respeito da psicanálise. O livro caiu como uma luva para servir de propaganda para a indústria farmacêutica. E ele foi escrito por ninguém menos que Natália Pasternak, aquela cientista que teve um trabalho importante defendendo a vacina durante a pandemia de Covid, em parceria com seu marido, o jornalista Carlos Orsi. No livro, os autores questionam a validade científica. Para começo de conversa, será que alguém é contra essa proposta? Se o livro, ou se qualquer discussão, porque o problema aí com a psicanálise não está ligado somente à publicação desse livro, é muito maior do que isso. Mas a ser julgado depois se algum trabalho crítico foi bom ou ruim, se sua qualidade é suficiente, sua abrangência atingiu o que é necessário. Essa discussão pode ser feita depois, mas com a proposta de se separar o que é realmente embasado cientificamente do que adotou a aparência de científico, mas que não é. Fazer essa separação. Será que alguém é contra essa proposta? Dá um esculacho em todas essas práticas sob o argumento de elas se dizerem científicas, embora não sigam o rigor do método científico. Logo, são pseudociências. Para começar, eu nunca vi um paranormal ou um astrólogo... Então já começou por aí que a psicanálise não se declara ciência. Portanto, ela não é pseudociência, porque precisaria se declarar. Então ele já falou aí que não é necessário que realmente a disciplina, o profissional venha e se apresente como científico, porque ele já até fez uma piada aí falando da astrologia. A astrologia não se apresenta como ciência, mas é considerada aí o exemplo primordial do que seja uma pseudociência. Mas falando sério, a parte grave no livro é que os autores incluem nesse saco de gatos uma prática de saúde mental super importante, a psicanálise. E talvez por causa da projeção que a Natália Pasternak ganhou na pandemia, e também pela forçação de barra de equivaler ufologia à psicanálise, o livro tem ganhado muito espaço na mídia. Tanto espaço que chegou a ser o mais vendido de não ficção no Brasil. O livro equiparou a ufologia à psicanálise. Eu acho que ele não faz essas comparações cruzando capítulos, não. Ele define práticas que não têm o embasamento que se pensa que elas tenham. E para isso, para selecionar 12 entre as muitas que existem, eles devem ter usado o critério de popularidade. Eles falaram de coisas que estão aí bastante presentes. Sim, o Freud, vale lembrar, ele era neurologista. Ele foi o cara que entendeu que a neurologia sozinha não dava conta de explicar todo o fenômeno mental. Ele é o cara... Freud teve esse mérito, sim. Ele percebeu que a neurologia não era suficiente para entender os problemas mentais do ser humano. Teve uma ideia absolutamente subversiva, sofisticada, revolucionária, que era, sabe o quê? Escutar. E escutando os... E aí arrisco eu dizer que esse é um dos motivos pelos quais o Gregório nutre uma simpatia pelo Freud e, por extensão, a psicanálise. Era um cara polêmico, revolucionário, subversivo, foi contra o sistema ali, foi contra aquela autoridade médica que se impunha na época, igual se impõe até hoje em dia, e ganhou a simpatia por isso. Pacientes, a maioria mulheres, o cara entendeu, com uma tristeza, uma angústia ou uma ansiedade, eram capazes de adoecer tanto quanto uma tuberculose.
E essa comparação com a tuberculose não é minha, é dele. Freud produziu uma obra literária tão grande em tamanho e importância que ele mudou toda a maneira como a humanidade se vê. E a única coisa que ele tem de publicitário é que ele inventou o superego, em homenagem ao Nizam Guanais. Mas, falando sério, Freud está para o campo da saúde mental como Newton está para a física, ou Sócrates para a filosofia, ou a Palmeirinha para as vovós. Ou seja, se tornou uma figura científica, né? Ou pseudocientífica, talvez, popular. Alguém que saiu do meio intelectual, científico, se tornou um ícone da cultura pop. Concordo também, mas isso também não defende ainda a psicanálise das críticas que ela sofre. O mundo, gente, ele se divide entre antes e depois do que eles fizeram. E agora todos esses estão sob ataque. No caso da psicanálise, a pintura, a fotografia, o cinema, a literatura, o humor e, claro, a medicina, tudo isso passou a ser brutalmente influenciado pela tese do Freud de que o ser humano era mais denso do que se imaginava. O mundo se divide entre antes e depois de Freud, vamos dizer, né? Que é isso que ele está... Vamos recortar esse aspecto aí. O mundo se divide entre antes e depois de Freud. Só que o depois de Freud também se divide em pessoas da área da psicologia que concordam com ele e pessoas da área da psicologia que consideram-no equivocado. Que a nossa constituição mental era uma batalha entre o desejo e a repressão. E aí, mais de 100 anos depois de mudar o rumo da humanidade, o Freud é colocado em pé de igualdade com Austin Oliveto, Roberto Justus. Aí já começa a citar um dos problemas da psicanálise, que é restringir demais a explicação do ser humano nesse âmbito aí de uma luta entre duas naturezas. A natureza que te impulsiona na direção dos seus desejos e a outra natureza que sucumbe às influências que te levam a reprimir os seus desejos. Não existe isso? Existe, lógico que existe. Mas e os outros fatores que desenvolvem o ser humano? A psicanálise não trata desses outros fatores que, depois de Freud, têm sido evidenciados por outras formas de estudar o ser humano. Então, nos próprios argumentos que ele coloca a favor de Freud, a gente pode ir usando aí de uma forma pedagógica para explicar que confusão é essa, que celeuma é essa que criaram aí envolvendo a psicanálise. Pela Pasternak e pelo Oss é bem específico, conhecido como ciência positivista. Ela se baseia numa metodologia de validação que, de fato, não é seguida pela maioria das psicoterapias. Por quê? Porque no coração dessa metodologia está a ideia de repetição. É necessário repetir o mesmo tratamento, igualzinho, um número enorme de pessoas. E é preciso também dividir as pessoas em grupos. Um que receba o tratamento, outro que tome um placebo para comparar. Como é que você faz isso com psicanálise? Como é que você trata a pessoa com um psicanalista placebo? Chama um coach? Tem como fazer. Eu não sei se o objetivo aí é colocar uma crítica ao livro, se é mais ambicioso ainda é colocar uma crítica à proposta científica atual, que não é positivismo, tá? Usou um termo aí que é utilizado erroneamente, ou se o objetivo é fazer piada. Se for fazer piada, tá legal, mas tem jeito sim de testar a psicanálise contra um placebo. Pegar um grupo de pacientes, fazer uma triagem, uma escolha, selecionar os pacientes mais similares e dividi-los em dois grupos. Um vai se tratar com a psicanálise durante 3 meses, 6 meses, o outro grupo ou não vai se tratar com nada, ou vai fazer um tipo de atividade que não é reconhecida como terapia. E no final desse período se comparam os resultados. É assim que se faz esse tipo de estudo. O mais doido é que o próprio conceito de placebo já prova que a mente tem um poder que a ciência positivista não explica. Fora que é impossível aplicar o mesmo tratamento a pessoas com questões tão diferentes e singulares. E essa é precisamente a vantagem das psicoterapias. Mas isso não quer dizer que não existam estudos científicos sérios demonstrando efeitos positivos das psicoterapias no tratamento de uma série de transtornos mentais. Por quê? Porque existem vários. Primeiro, ele invalida o que ele está chamando aí de método de estudo positivista, porque usa o efeito placebo, que não é bem conhecido, e porque é impossível aplicar o mesmo tratamento a pessoas com problemas tão singulares.
Mas logo em seguida, quando ele tem uns estudos aí que usam desse mesmo método e os estudos parecem corroborar a psicanálise, aí ele já valida os estudos. Para desbancar a psicanálise, o método de estudo não vale, mas para corroborar, aí já vale. Não vamos exigir que o Gregório se aprofunde em nenhum desses estudos, porque até outros profissionais aí da área, psicanalistas que apresentaram os estudos, não resolveram descer aí aos níveis de detalhamento desses estudos para avaliar o que eles provam, o que eles não provam, como foram realizados, esse tipo de coisa. Ele pegou alguns estudos aí e colocou, tem outros vídeos aí em que eu comento essa questão de pegar um estudo, ou mesmo que sejam vários estudos, e falar aqui, ó, tá provado. Não é tão simples assim, não. Você deve ter notado que eu estou usando o termo psicoterapias, assim, no plural, porque as terapias são plurais mesmo. Aliás, existe uma diferença entre o psicanalista e o psicólogo. Eu acho importante explicar aqui.